Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados de Jesus, shalom, aqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Pérez, sou pastor do Ministério Sementes de Cristo e você é o nosso convidado, amado. Você que não congrega em nenhuma igreja, você que está afastado do caminho do Senhor e você que não conhece a Jesus. Você também que está caminhando e o seu pastor autoriza que você faça a visita. Amados, quando você quiser, nos visite. Nós estamos em Rita do Araguaia, em Santa Rita do Araguaia, passando o antigo Atacarejo, dobrando à esquerda. Você vai ver a placa Ministério Sementes de Cristo. E a placa, amado, é só um detalhe. Nós não servimos e não somos religiosos, nós servimos a Deus. A placa não vai salvar ninguém, a igreja não vai salvar ninguém. Quem nos salva é a graça do Senhor. E a graça é um favor imerecido que Ele outorgou, que Ele nos determinou por amor de nós. Esta graça maravilhosa que dá a mim e a você a oportunidade da salvação. Outrora, eu que vos falo, amados, eu era um transgressor da lei, um homem vivendo no pecado, na iniquidade, fazia coisas que até é difícil de falar. Não é lícito nem que se fale, né? que se expresse, como o apóstolo Paulo fala em determinado momento. Mas, amados, Deus me alcançou de uma forma tão tremenda que outrora, quando os meus parentes falavam, eu ainda era jovem. Logo depois que eu voltei do quartel, o tempo passa, amados, nós passamos a ser não anciões, né, de dias, anciãos de dia, nós passamos, ao passar do tempo, os nossos cabelos vão ficando branco, a nosso corpo físico vai ficando abatido, e isso são coisas naturais dos acontecimentos dos tempos e do tempo que se passa. Mas nós lembramos claramente, eu lembro claramente do que eles falavam, os meus próprios parentes. Este é o filho de Emílio de Estela. O nome do meu pai era Emílio, minha mãe era Estela, e eles falavam assim: este é o filho da perdição, logo, logo vai morrer, não vai viver por muito tempo, ele faz coisas tão transgressoras, ele é tão perverso em algumas coisas, ele vai morrer rapidamente. Mas para a glória do Senhor, amados, Ele me resgatou do lamaçal, do charco de lodo, daquilo que eu era, daquela impureza que habitava em mim e me transformou. E transformou aquilo que era impuro em pureza por causa da palavra poderosa dele. E esse Deus tão tremendo dá a oportunidade que isso aconteça na tua vida também, amado, se você vive desta forma, neste exato momento. Então, amado, eu quero compartilhar com vocês o capítulo 9 de Mateus, dos versículos 10 ao 13, que diz assim: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Que palavra poderosa. Amados, Jesus dá uma lição àquele que é religioso. Jesus não é religioso, Jesus não tem religião. Ou seja, não adianta nós que já servimos a Deus caminhando em uma denominação evangélica, aqueles que caminham no catolicismo. Amados, a denominação evangélica que você está não te salva, não te cura, não te transforma. O pastor da igreja que você está não pode te curar, não pode transformar. Ele é um vaso usado para trazer a palavra de Deus, porque quem cura, quem liberta, quem salva é a palavra poderosa de Deus. O padre não pode te libertar, te salvar. Ele traz a palavra de Deus que é poderosa para transformar a tua vida. Mas Jesus viu aqueles homens acusadores. Em determinado momento, Jesus se senta com os pecadores, com os cobradores de impostos, e se você for ver um versículo anterior ao versículo 10, a palavra de Deus diz assim: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado à coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. A palavra de Deus é exata. Fala que ele largou tudo
levantou-se e o seguiu. Cobrador de impostos, Mateus. Mateus era um cobrador de impostos que Deus resgatou e chamou ele para que viesse, para que fizesse parte desse reino maravilhoso. Ou seja, Mateus, você não vai mais cobrar impostos. Você vai ser diante da minha justiça, da minha alegria, do meu favor. Olhou para Mateus e o chamou. E Mateus não retrucou e não falou absolutamente nada. Simplesmente largou a coletoria e o seguiu. Que coisa tremenda! O chamado de Jesus é irresistível. O chamado de Jesus Cristo é incrível. É maravilhoso, porque quando Ele nos chama, quando Ele olha para nós e nos chama, amados, não há possibilidade de resisti-lo. Não há homem forte, não há mulher forte, não há homem que possa resistir os braços e os laços de amor de Jesus Cristo. E Ele fala a esses homens que o condenaram falando, olha, o teu mestre, o Rabi que vocês chamam de mestre, esse Jesus que vocês falam que é o mestre, o rei dos judeus, por que ele come com os pecadores? Por que ele come? Olha o que diz. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Não precisou os discípulos responderem, amados. Jesus respondeu claramente. Mas ouvindo, disse, os sãos precisam de médico. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Amados, esses sãos ou doentes a qual Jesus está se referindo nesse exato momento, ele está dizendo, ele não está falando sobre uma doença física, mas talvez emocional, psíquica, porque esses homens conheciam, mas conheciam parcialmente, conheciam a lei e não interpretavam e não aceitavam Jesus como o único digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, porque todas as coisas que Jesus fazia era como se fosse heresia, era como se fosse um pecado, porque Jesus quando curava no sábado, eles o condenavam. Jesus quando sentava à mesa dos pecadores, ele condenava. Jesus veio pelos perdidos, amados. Por mim e você que outrora éramos perdidos e agora por aqueles que estão na perdição ainda. Por isso, amados, ele não condena os ricos e não está falando que os médicos ou os doutores ele não pode ter ou não pode estar próximo. Ele pode estar. Mas é que a soberba de alguns afasta Jesus, porque não dá oportunidade que Jesus se manifeste ou que ele fale, porque ele sabe como está o meu e o teu coração. E quando ele olha para o meu e o teu coração, ele sabe se você deseja ouvi-lo ou se você renega ele. Então, amados, quando Jesus se aproxima do pecador ou daquele que está vivendo na iniquidade, é para curá-lo, para sará-lo, para transformar a vida dele, para que todo olho veja que como ele era e como ele passou a ser a partir do olhar e da palavra regeneradora de Jesus Cristo. Ele fez assim comigo e faz assim com você. Ele fez assim com parentes seus, com alguns amigos seus, amados. E por que você está resistindo a esta palavra de amor? Por que você está resistindo a este Deus poderoso que pode mudar a tua história de vida? Talvez você esteja passando por um extremo deserto neste momento, e não é ruim passar por deserto. O problema é, qual é o significado desta passagem pelo deserto? Qual é o significado desta passagem pelo extremo? Pela dificuldade do extremo do deserto. O deserto nos capacita e nos direciona a uma dimensão espiritual muito maior, porque quando nós passamos esse deserto, nós chegamos mais adiante e existe um manancial de água viva, que não é um manancial como nós desejamos olhar, é Jesus Cristo, querendo falar a nós, querendo se manifestar a nós de uma forma sobrenatural e tão tremenda, a qual você nunca provou, a qual você nunca viu. E Ele quer falar para mim e para você nesta noite, amados. Se você entende isso, eu e você precisamos, como Jesus, olhar para o pecador, olhar para aqueles que estão vivendo na iniquidade e não condená-los. Eu vejo alguns amados irmãos que falam assim, não, esse está perdido. Não adianta se aproximar dele, não adianta orar, esse aí não tem mais jeito. Tem jeito sim. Se eu olhar para ele com olhos de amor e entender que o meu Jesus vai fazer algo tremendo na vida dele, porque não sou eu e nem você, amados. Nós somos vasos usados para proferir a palavra de Deus, porque quem toca, quem cura, quem sara, quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Mas eu e você precisamos ter bom ânimo, acreditar fielmente nisso, como fomos alcançados outrora.
Entendemos que essas pessoas têm uma capacitação, tem algo dentro deles que precisa só do start, do toque do Senhor. E esse start, esse reavivamento na vida dele, vai conduzi-lo à direção que nós talvez estejamos vivendo hoje. Mas alguns, amados, só querem dizer que estão ou que fazem parte do reino. Mas fazer parte do reino e estar no reino é necessário exercer a palavra e não somente declará-la. Quando eu declaro e não exerço, eu digo que eu sou parcialmente. Parcialmente não agrada o coração de Deus. É como fala na carta ao Apocalipse, às igrejas, às 7 igrejas de Apocalipse: se você não é morno, não é quente nem frio, pois é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Amados, ele quer você intenso. Não há meio termo. Não há estar dentro da igreja ou estar com Jesus e estar no muro, olhando para o que está do lado de fora, olhando para as coisas que estão possivelmente mais atraentes. Olhar para Jesus é olhar com olhos de amor, entender que Ele transformou a nossa vida para que nos tornemos nova criatura. E a oportunidade, amado, dele mudar a tua vida, mudar a tua história, pode ser hoje. Porque basta que você se arrependa dos seus maus caminhos, dos seus pecados e se coloque a Ele. Se coloque na presença dEle e Ele é suficiente e capaz de perdoar os seus pecados e te abraçar e te dar uma nova trajetória de vida. Que você entenda isso, amados, que a misericórdia eu quero e não holocaustos. Ele não quer sacrifícios. A misericórdia dEle, o Salmo 136 declara em todos os versículos, mas a misericórdia do Senhor dura para sempre. Começa a parte A com uma passagem, a parte B de cada versículo diz: mas as misericórdias do Senhor duram para sempre. Esse Deus é poderoso e tem misericórdia da nossa vida, por isso estamos vivos e por isso você está tendo a oportunidade de assistir isso, amado. Por isso você tem a oportunidade nesta noite de mudar a história da tua vida, seja como você está. Não espere mais, o tempo é agora. Decida por Jesus e viva uma vida nova, uma vida de plenitude da glória de Deus na sua vida, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Que essa palavra os alcance de uma forma tremenda e poderosa, como me alcançou um dia, como me regenerou, como transformou a minha história de vida. E que eu e você possamos ser, amados, referência para os nossos filhos. Um pai referência para os filhos, amados, deixará um legado. Não adianta dar presentes, não adianta dar tudo o que o filho quer. Isso não deixa legado. O que vai deixar legado é quem você é em Cristo Jesus, para que um dia ele cresça e entenda: o meu pai era um homem de Deus, a minha mãe era uma mulher de Deus, e eu quero ser parecido com eles. Amado, que você receba essa palavra, que você entenda o que Jesus diz, por quem Ele veio e por que Ele veio. Que a graça do Senhor, a paz do Senhor e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com a minha e a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.